Olá, minha gente, é um prazer estar novamente com vocês num vídeo extremamente interessante. Se você estiver interessado em saber como os medos paralisam grandes negócios, impedem o grande sucesso, impedem a riqueza, impedem o crescimento, me acompanhe neste vídeo até o final, será breve. Para quem não estiver inscrito no canal, se inscreva, será um prazer tê-los aqui. Deixe o vosso like se gostarem do vídeo e vamos em frente. Então, eu sou um psicólogo, Isaías Penso, 4 décadas de experiência, um trabalho terapêutico de formação de pessoas e pude descobrir muitos particulares dos medos da ansiedade que não estão nem sequer descritos em nenhum manual que vocês conhecem da nossa psicologia convencional. A prática clínica, a prática com as pessoas humanas é a melhor escola que existe. Depois podemos passar isso para os livros como novos materiais, certo? Então existem 3 tipos de medos que eu quero tocar aqui. 2 eu toco de breve e 1 eu vou me alongar nele. Existe o medo providencial, que é o medo da natureza, que na verdade ele é providencial porque frente a um perigo que eu não percebo, existe um estado de medo indefinido, que na verdade está querendo avisar que alguma coisa pode acontecer se não tomar consciência. Medo providencial, medo positivo vindo da própria natureza. Um segundo tipo de medo é o medo patológico consciente. O medo patológico consciente, que mais ou menos ataca 10% das pessoas no mundo ou menos, é um medo localizado, que são as chamadas fobias, os pânicos, né? Mas tem objeto localizado. É o medo da aranha, é o medo da cobra, o medo do escuro, o medo de ficar no lugar aberto, no lugar fechado. Os medos clássicos da psiquiatria, de toda a psicologia clínica e de todo um trabalho terapêutico com pessoas mais problemáticas ou doentes. Certo? Este medo deve ser remetido ao mundo psiquiátrico, ao mundo da psicologia clínica, ao mundo do medicamento, para que se possa fazer frente e poder tocar a vida com mais tranquilidade. Mas o medo que eu quero tratar aqui é o medo que ataca mais de 50% das pessoas, para ser muito generoso, ele pode ir a 70%, 80%, que são medos inconscientes, não percebidos, e que eles se fazem presentes somente nos efeitos. Que tipo estranho de medo é esse? Ué, um medo que eu não sinto, um medo que eu não vivo, mas então não é medo. É medo sim. Então existe, na verdade, dentro do nosso mundo oculto, subjetivo, dito inconsciente, uma série de informações históricas da nossa infância, quem sabe da nossa gestação ainda, que elas trabalham como bloqueadores, como limitadores, como na verdade elementos programados que levam a muitas atitudes, a muitos comportamentos estranhos e específicos. Então observem. Quando você fala de medos que impedem o crescimento, medos que impedem a riqueza, medos que impedem a pessoa de ser feliz, de ser realizada, são medos que fazem você fugir das oportunidades, que fazem você não ter iniciativa, que faz você justificar de mil e um modos uma coisa que você deveria pegar e você não pega, que faz você ficar em casa quando você teria que sair de casa, que faz você não brigar por uma promoção quando você deveria brigar, faz você desistir de um projeto quando devia continuar. Então, o maior problema dos medos não são os medos patológicos. Porque esses são conhecidos e são até coordenados e atacam poucas pessoas. O grande problema do medo é um medo de crescer, um medo de ousar, um medo de evoluir. Inclusive, medo de ser feliz, medo de ter a riqueza, medo de ser livre. Gente, isto é incrível, certo? Então, quando eu encontro pessoas no meu trabalho terapêutico, porque nós sempre temos que começar a tratar a solução dos problemas, os espinhos que machucam o pé. E depois que a gente vê por que a pessoa não pegou aquela oportunidade, por que ela não vai à luta para abrir novos campos, por que ela ficou naquela relação 10 anos ao invés de sair fora. Quando a gente vasculha um pouco mais a fundo, que você vai forçando a pessoa a tomar consciência e se dar uma resposta, por exemplo, do porquê você não pegou aquela oportunidade. Ela vai chegar a um ponto que diz, porque eu tinha medo.
porque eu me sentia despreparado, porque eu não me sentia em condições, porque eu temia o que ia acontecer, certo? Se nós tomarmos outros exemplos aqui, pessoas, e são muitas, que permanecem numa relação indevida, patológica, relação amorosa, relação afetiva, casamento, patológica, indevida, que leva a grandes estagnações. E se nós perguntarmos um pouquinho mais a fundo, por que você fica ali? Por que você não sai? Por que você não recomeça? Ele te responde, porque eu sou inseguro, porque eu tenho medo, porque eu não tenho coragem, entre outras coisas. Porque depois vem um rosário de situações que são defesas. Não porque vão me criticar, não porque a minha família não permite, não porque a minha... não sei o quê. Então existe um conjunto de defesas muito amplos, de argumentos muito consistentes, que são somente defensivos, mas a causa fundamental pela qual a pessoa se mantém amarrado por décadas numa situação perdedora é porque ele tem medo de ficar sozinho, de ousar sozinho e de enfrentar as novidades, certo? Então aqui neste campo dos medos inconscientes que se fazem presentes só através dos efeitos, nós temos N situações, certo? Por exemplo, medo da novidade. Existe um arsenal de pessoas, sem número, que tem medo do novo. Vive no cômodo, vive no conhecido, vive naquilo que é repetição, porque não tem coragem de enfrentar o novo. Então as novidades, não é nenhuma novidade falar disso aqui, elas sempre causam uma certa ansiedade e um certo medo, mas de um modo mais caracterizado, o medo da novidade pode ser um grande gatilho que dificulta ou machuca 80% das pessoas, certo? Observe um dado interessante. A nossa vida, como uma árvore que quer crescer, ela é um processo de crescimento. Ela é um processo evolutivo, ela é um processo criativo. Portanto, ela quer a novidade. Nós queremos a novidade, nós gostamos, nós temos o prazer com isso. Mas os meus medos, motivos N pelos quais eles aconteceram, eles não me deixam enfrentar as novidades, certo? Então, o grande fator medo que deve ser enfrentado para profissionais, para executivos, para empresários, para qualquer pessoa que queira crescer economicamente, profissionalmente, empresarialmente e existencialmente, não são os medos patológicos. São esses medos recônditos, ocultos, que nós não consideramos ou não vivenciamos. Só na hora H, na hora de pegar no batente, de fazer a passagem, eu sinto o medo e recuo. Mas é um medo que se faz presente como um sussurro, ele não fica ali. E depois eu tenho a justificativa pela qual eu não fiz aquela passagem, certo? Então observe para nós fecharmos o nosso vídeo aqui, ok? Os medos patológicos, remetemos eles ao mundo de tratamento clínico. Os medos providenciais vão existir sempre como uma bússola, um radar que te orienta, cuidado, observa melhor porque tem coisas perigosas. Os medos do crescimento em geral, eles devem ser resolvidos através de um processo de crescimento, onde eu me preparo mais, onde eu faço desbloqueio, onde eu resolvo crenças, onde eu resolvo complexo psicológico, mas sobretudo onde eu começo a entender a lógica matemática e prática do crescimento. O que significa a ousadia, o que significa a iniciativa, o que significa a criatividade, o que significa o processo de ganho contínuo de prazeres. Então se resolve os medos do crescimento, os medos de eclodir na vida através de um processo continual de autoconhecimento, de formação específica, onde eu me preparo não para sair de uma patologia, mas para crescer cada vez mais como pessoa sadia, como pessoa vencedora e como pessoa que tem o prazer de realizar-se e de ser feliz. Está ficando pronto agora um curso completo, online, dessa temática que eu estou tratando aqui. Um curso que tanto ele é adequado para os usuários que querem resolver o problema do crescimento, de um modo geral, assim como para as pessoas que sofrem do medo patológico, e especialmente
para profissionais que trabalham com pessoas que têm medo. Por exemplo, um médico, um psicólogo, um coach, um enfermeiro ou um pedagogo que precisa enfrentar as situações. Aguarde em breve no nosso site, aqui informações no YouTube, sobre um grande trabalho completo sobre a resolução dos medos e das ansiedades. Valeu, gente, um grande abraço, até o próximo encontro!